O ponta uruguaio quer a Europa, mas ele espera um sinal do Palmeiras para selar o seu futuro. Nós vamos também comentar sobre uma fala da Leila Pereira para o André Hernan, onde ela comenta sobre o Super Mundial e como o Palmeiras vai ser projetado, quais são as ideias dela para contratação. E eu quero discutir um pouco sobre isso com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, o protocolar de sempre. Sei que é chato pra caramba, mas é necessário, se faz necessário. Sapeca no like para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros palmeirenses. E eu peço por gentileza, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, fique até o final, avalie e veja se é interessante você se inscrever no canal, tá bom? E se não for se inscrever no canal e tiver algum comentário negativo, por favor, comente. A gente vai tentar melhorar e ficar cada vez melhor para você que está aí do outro lado, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, sente-se e vamos aos fatos. Vamos falar um pouquinho sobre essa notícia aqui do UOL. Ponto uruguaio quer Europa, mas espera o sinal do Palmeiras para selar o seu futuro. Tá aqui a notícia, a matéria é assinada pelo Flávio Laft. Ontem eu até busquei algumas informações sobre Facundo Torres e a única informação que eu tive é que o Palmeiras apenas está monitorando o jogador, não tem nada firme ali que possa ter ido. É tudo que foi falado, inclusive até tem um jornalista aí que é palmeirense que falou que o Palmeiras foi atrás, já conversou. Não é verdade. Pelo menos o que chegou para mim não é verdade. Eu vou trazer a verdade para vocês aqui e tem muito a ver com o que o UOL está falando. Palmeiras avaliou, Palmeiras monitorou, portanto ainda não investiu, não falou nada sobre contratá-lo. Só queria saber a situação do Facundo Torres. Quer saber a verdade? Vou falar de bate-pronto. Não acredito que o Palmeiras vai trazer esse jogador. Então vamos à matéria. O atacante Facundo Torres acredita que atingiu seu auge técnico na MLS e quer jogar na Europa. Portanto, espera uma possível investida do Palmeiras para poder vir jogar no futebol brasileiro. O que acontece? O UOL apurou que o uruguaio quer ouvir uma proposta do Palmeiras se o time paulista decidir avançar pela sua contratação. Então tem muito a ver com o que eu falei ontem, com o que eu tô falando agora. Aqui eu não vou inventar nada para vocês, eu sempre vou falar a verdade para vocês, tá bom? Segundo o jornal esportivo da Argentina, disse que o Palmeiras apenas monitorou ele, como de fato é verdade. O jogador prioriza a Europa pela idade e o momento. Facundo já tem 24 anos, uma idade mais avançada para o sul-americano que sonha com o futebol europeu. Ele acha que se ele vier para o Palmeiras, ele vai perder um certo tempo de vir para o Brasil para depois fazer uma ponte para ir para a Europa. Aí ele não vai conseguir jogar na Europa. Ele acha que o momento para ele ir para a Europa é agora. Se ele não conseguir agora, aí sim ele vai poder tentar buscar outros ares e talvez seja o Palmeiras ou até mesmo, quem sabe, outros clubes aqui do Brasil que está investindo muito bem nos seus times para poder ter um bom time competitivo. Algo que o Palmeiras, pelo visto, não está tentando fazer. O jogador tem 24 anos de idade, uma idade mais avançada. E ele fez, nesta temporada, 42 jogos, 20 gols e 6 assistências. São números expressivos. Muita gente está falando, mas ele joga lá na MLS, cara. É um futebol muito ruim. Enfim, muita gente está criticando por ele jogar lá. Ainda compararam até mesmo com o Atuesta, né, que jogou muito bem lá, veio pro Palmeiras e não conseguiu jogar em alto rendimento. Mas aí a conclusão é sua. Façam vocês as suas conclusões. Ele está avaliado em 14 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais na cotação atual. Facundo Torres tem um contrato com o clube dele, norte-americano, até dia 31 de dezembro de 2026. Então, está próximo aí de acabar e talvez o Palmeiras possa conseguir trazer esse jogador caso queira, né? Eu não acredito de verdade, eu acho muito remota essa possibilidade do Facundo Torres vir para o Palmeiras. É um jogador que está avaliado muito alto e o Palmeiras, pelo visto, não está querendo contratar jogadores desse naipe, né? Vejo que a ideia da Leila Pereira é outra, talvez sei lá o quê. Talvez ela esteja certa e eu estou errado e a grande maioria dos palmeirenses esteja errado. Não acredito. Sempre nós tivemos o Fini muito mais apurado que o dela, né? E talvez até mesmo na hora de escalar o Palmeiras,
Quantas vezes nós falamos, por que que não coloca jogador tal? Por que que não coloca jogador tal? Não tô falando eu, hein? Tô falando vocês aí do outro lado, que eu vejo nos grupos e até mesmo nas lives. Aí o Abel Ferreira não coloca, depois o Palmeiras sai das competições, aí depois ele resolve dar oportunidades. Então, isso é o que acontece. Tendo em vista o Rômulo, que tá aí, todos nós pedimos o Rômulo e não coloca o Rômulo nunca. Talvez vá colocá-lo, talvez se a gente perder o Campeonato Brasileiro no Paulista do ano que vem. Talvez seja a ideia, se é que vai colocá-lo, né? Mas vamos bater um papo agora sobre a Leila Pereira, que deu uma entrevista para o André Hernan. Eu tive a oportunidade de ver um trecho que inclusive está no shot, tá? Eu vou marcar aqui, ó, no shot para vocês assistirem e eu vou externar o que eu penso, tá? Nós estamos vindo ou não o tri brasileiro, o ano que vem tem um Mundial de Clubes, Tem. né? E gera uma expectativa muito grande no torcedor. O Palmeiras vai se reforçar pensando no Mundial de Clubes? Podemos esperar uma grande figura, uma grande contratação do Não, Palmeiras? essa grande figura eu sou contra essas grandes figuras. Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Sabe? Para mim, as grandes figuras do Palmeiras estão conosco. É esse nosso elenco, que é muito competitivo, que está conosco há algum tempo, muito vitorioso. É óbvio que estamos, sim, com planejamento de contratações para o ano que vem, mas nada bombástico. É. O Palmeiras não trabalha assim, não trabalha. Eu não acredito que um atleta resolva a questão de conquista de títulos. O futebol é coletivo. A nossa grande estrela é o nosso elenco. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Por isso que eu não gosto de endeusar absolutamente ninguém. Porque senão, você endeusa um, os outros falam, então tá bonitão, vai lá e joga sozinho. Isso não existe no futebol. Isso é muito claro para mim, muito claro. Você tem sim ter bons jogadores com vontade, e é o que nós temos aqui, que nós não desistimos nunca, com vontade de vencer cada vez mais. Então é isso que eu busco, é isso que eu quero, é esse perfil de jogador que nós queremos aqui no Palmeiras. Nós estamos vivendo um momento tão complicado da Leila Pereira, onde ela tem algumas falas que de verdade ela demonstra total despreparo sobre o futebol. Se nós tivéssemos esse pensamento dela, não teríamos sido campeão tantas vezes com a seleção brasileira, tendo em vista que o futebol, ele sempre ele rege em cima de uma estrela. Tivemos já vários jogadores, Ronaldo, Pelé, o próprio Garrincha quando o Pelé não estava, entre muitos outros. No Palmeiras, o ano passado, eu quebro a narrativa da Leila Pereira, onde ela fala que ela não acredita no futebol, que seja um futebol que tenha que ter um jogador estrela para poder compor ali o elenco, e tem que ser todos os jogadores, que tem que ser um esporte coletivo. Isso funciona no basquete, isso funciona no vôlei, em outros esportes coletivos. No futebol não, tem que ter um jogador realmente essa classe para poder chamar a atenção. Tendo em vista o Endrick, eu quebro a narrativa dela o ano passado. Quem deu o título para nós do Campeonato Brasileiro? Quem que foi que deu o título do Campeonato Brasileiro? Esse ano, se formos campeão brasileiro, quem que vai dar o título para nós do Campeonato Brasileiro? Estevão. Então, essas falas da Leila Pereira são quebradas, e quebradas muito fáceis. Nós já tivemos no nosso elenco grandes jogadores, Rivaldo em determinado momento. Eu posso falar inúmeros jogadores só no Palmeiras. Só no Palmeiras para quebrar a narrativa dela. Não existe isso que ela está falando. Ela demonstra realmente que ela não manja nada de futebol quando ela tem esse tipo de comportamento. Falar que não é necessário contratar um jogador extra classe porque não entende que isso vai resolver a situação, que o futebol é coletivo. Com certeza é, não é um jogador que vai ganhar, mas precisa de um jogador realmente que seja uma estrela para poder compor o elenco, até mesmo para chamar atenção para o marketing, que o Palmeiras não sabe trabalhar o marketing dele da forma como deveria. Enfim, são várias oportunidades que ela deveria ficar quieta ao invés de falar certas coisas. Se ela não vai contratar, diga a verdade, ó, não temos dinheiro, então nós não queremos contratar esse tipo de jogador porque o Abel Ferreira não quer. Eu não quero dividir a minha glória, eu não quero dividir a glória. Ela se sente Jesus Cristo na Sociedade Esportiva Palmeiras e ela não quer dividir a glória dela com uma estrela maior que pudesse chegar e ofuscar o brilho dela. Então aí tudo bem, fala isso, mas não fique com esses discursos, cara, porque isso pega mal para você. Isso demonstra o total despreparo que você tem pro futebol. Como você iria ser uma presidente da CBF tendo esse tipo de discurso? Quem ia para a seleção brasileira? Não são os melhores? Não são os melhores que vão para a seleção brasileira? Pelo menos era antes, né? Agora a gente não sabe mais. Mas não são os melhores de cada posição. Isso quebra toda a sua narrativa. Toda a sua narrativa.
Romário ganhou em 94 sozinho. Ronaldo Fenômeno ganhou sozinho. Ronaldinho Gaúcho fez um diferencial enorme. Enfim, cara, de verdade, chega a ser cômico. Eu tenho vergonha alheia de algumas declarações da Leila Pereira, de verdade. Um abraço a todos, gente. Podem comentar.